Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Eu estou dando uma continuidade aqui no discurso do rei Benjamim, tentando fazer uma sequência. Ontem eu compartilhei que ele deu um novo nome ao povo que estava guardando os convênios de Deus ali, que fez convênio com Deus. Ele chamou eles de progênie de Cristo, filhos e filhas de Cristo. Na verdade, ele falou desse convênio que eles deveriam tomar sobre si o nome de Cristo. Bom, então essa é a responsabilidade deles. E ele falou isso, desse convênio, a respeito do batismo. Eu até expliquei ontem sobre o batismo, sobre nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Tomar sobre nós o nome de Cristo significa ser batizado. Vamos fazer esse convênio com Deus. Então ele continua aqui no versículo 9, em Mosias, capítulo 5, versículo 9 e o 10. Ele diz assim: E acontecerá que aquele que fizer isso se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. E então acontecerá que aquele que não tomar sobre si o nome de Cristo deverá ser chamado por algum outro nome. Portanto, se encontrará à mão esquerda de Deus. Então, ele deixou bem claro aqui que nós devemos tomar o nome de Cristo para estar à mão direita de Deus, para estarmos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar o nome de Cristo sobre nós, como ele havia explicado antes, é ser batizado. E ele falou que o povo recebeu um novo nome. Nós também recebemos um novo nome quando nós somos batizados. Aliás, todos os que são batizados se tornam discípulos de Jesus Cristo. Então, já é um nome substantivo, como discípulo. Tem os apóstolos, que são por imposição de mãos ali, eles recebem a designação ali para cuidar como liderança da igreja. Mas tem os discípulos, que são nós, que vamos entrando para a igreja ali. Bom, vamos sendo batizados e sendo discípulos. E aqui eu separei uma escritura aqui, em Atos, capítulo 11, versículo 26. Foi a primeira vez no Novo Testamento na qual os discípulos, as pessoas que entravam para a igreja, receberam o nome de Cristo também. Eles foram chamados de cristão. Diz aqui, E sucedeu que por todo um ano congregaram na igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então, como eles eram seguidores de Cristo, aí veio esse nome de cristão, é um nome substantivo. Nós podemos observar no Novo Testamento também que um nome substantivo muito usado que eles usaram ali era o nome de santos. O apóstolo Paulo escrevia aos santos de Efésios, aos santos de Coríntios, sempre ele se referia aos membros da igreja ali como santos. O santo é o santo de Israel, Jesus Cristo. Então, para nós, quando nós se intitulamos santos ou somos chamados de santo, é um nome substantivo do nome de Cristo. Bom, não significa que somos santos, mas que estamos buscando a perfeição. Assim como somos cristãos também, porque seguimos a Jesus Cristo. Então tem esses nomes substantivos. Isso também significa tomar o nome de Cristo sobre nós, receber um novo nome. Bom, aqui em Alma, capítulo 5, versículo 38, diz o seguinte: Eis que vos digo, que o bom pastor vos chama, sim, e em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. Está falando para as pessoas que ainda não são batizadas. Como que elas são chamadas? Elas são chamadas para o rebanho, o bom pastor vos chama para o rebanho dele, em nome de Cristo. Observe que todas as palestras dos missionários, discurso na igreja, outros discursos, quando as pessoas estão dando uma mensagem, eles falam em nome de Jesus Cristo. Então é um convite em nome de Jesus Cristo que nós fazemos às pessoas, porque a mensagem, tudo nós fazemos em nome de Cristo. Bom, então isso é um convite ali e cumprindo essa escritura, que as pessoas são chamadas em nome de Cristo, para serem chamadas de Cristo também, tomar o nome de Cristo sobre si e ter esse nome de cristão também. Bom, dando continuidade aqui, é muito importante esse nome, Cristo, porque nós podemos observar que até o presidente da igreja, o presidente Nelson, ele tem dado muita ênfase em falarmos o nome correto da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou muitas pessoas, ou conhecida no passado também pelo apelido, chamava a Igreja Mórmon. E isso é um erro grotesco, porque esse Mórmon que nós conhecemos é um profeta, foi um profeta de Deus.
Nós até temos esse livro chamado Livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. O problema de chamar a igreja de a Igreja Mórmon é porque nós estamos tirando fora o nome de Jesus Cristo e ele é o dono da igreja. Então o erro principal está nisso. Outra coisa também que o nome de Cristo ele tem poder, né? Se você fala a igreja de Cristo, as pessoas, por o nome de Cristo ele tem poder, né, as pessoas ficam inibidas de falar mal da igreja de Jesus Cristo. Mas eles não ficam inibidos de falar da igreja mórmon. Então tem essa diferença também. Tá bom? Mas o nome da igreja sempre foi esse, a igreja de Jesus Cristo, não a igreja mórmon. Mórmon é um apelido que eles colocaram por causa do livro, como eu expliquei aqui. Bom, eu vou terminar aqui, né, já que nós estamos falando sobre nascer de novo, tornar-se nova criatura, uma poderosa mudança. Eu vou terminar, eu escolhi aqui o livro de Atos, capítulo 17, versículo 28 e o 29. Atos, o apóstolo Paulo está explicando aqui o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, porque somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por imaginação, por artifício e imaginação dos homens, né? Então, o apóstolo Paulo aqui ele citou 3 materiais preciosos, né? Ele falou, assim, todos nós somos geração de Deus, todos nós somos filhos de Deus, né? Mas ainda que nós somos filhos de Deus, nós devemos nos tornar filho de Deus, né? Como citei ontem, né? Sobre nascer de novo, se tornar filhos de Cristo ali, ser batizado, se tornar uma nova criatura, tá bom? Então, aqui o apóstolo Paulo ele está falando o seguinte: ainda que nós somos geração de Deus, nós devemos cuidar de se tornar semelhante a Deus, semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida. Ele colocou materiais que são trabalháveis, né? Por exemplo, o ouro, a gente olhando assim, a gente não reconhece o ouro. Né? Assim como a gente anda na rua, às vezes a gente não enxerga o valor de uma pessoa. Às vezes o garimpeiro ele tem um olho ali, né, de gavião assim pro ouro, né? Ele sabe o que é uma pepita de ouro, o que é uma pedra, ele sabe diferenciar. Nós não, nós já pegamos o ouro em um outro processo, né? Conhecido como passar pelo o fogo do ourives, né? Tantos graus ali para derreter o ouro. Ele tem um processo, eles colocam uma pedra de chumbo ali para puxar a impureza de todo o ouro ali e ficar só o ouro bonito, como nós conhecemos aí o 18 quilates. Então uma aliança linda, bonita. Então nós conhecemos esse processo, né? Eu sou bem leigo para falar do assunto, na verdade, mas eu sei que existe um processo para o ouro chegar naquele estado ali de polimento bonito que ele está. Então o apóstolo Paulo está falando que nós devemos nos cuidar, nos purificar para se tornar semelhante ao ouro, porque Cristo ele é ouro, né? Ele é semelhante ao ouro, a divindade é semelhante ao ouro, como ele falou. A prata ele citou porque a prata ela escurece com o tempo, então nós precisamos ter cuidado, limpar, polir ali também para que ela não empretecer. E a pedra, por artifício e imaginação dos homens, né, pode ser qualquer um diamante precisa de ser lapidado, cortado, polido. Então todos esses materiais precisam de tratamento, né? Então nós precisamos nos cuidar para nos tornar semelhante a Deus. Nós devemos nos lapidar e nos ajudar. O primeiro versículo no livro de Mórmon diz assim: e eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, fui, portanto... Então Nefe ele nasceu de bons pais. Lamã e Lemuel também, né? E nós também nascemos de bons pais, porque eu estou falando aqui da geração de Deus. Nós somos filhos e filhos de Deus, né? Nós somos de bons pais celestial. Mas nós devemos nos cuidar para se tornar semelhante a ele. Assim como Nefe nasceu de bons pais, Lamã e Lemuel também nasceu. A diferença é que ele não seguiu os pais dele. Então, para nós nos tornarmos pessoas melhores, nós devemos seguir nosso pai, né? Seguir a Deus e seguir a Jesus Cristo. Assim nós nos tornamos pessoas melhores, mais semelhantes a Cristo. Tá bom? Então aqui que vem a explicação, né, de tomar sobre nós o nome de Cristo, né, se tornar cristão, se tornar santo. Então é por esse nome que nós seremos chamados nos últimos dias, tá bom? Então vai ter essa diferença também. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.